Bom dia, mais um podcast Corretor que Faz. E como sempre, no nosso segundo episódio, eu estou com ele aqui, do meu lado aqui, é o Big Junior. Dá um oi pra galera aí, Big. Muito bom dia, pessoal. Parte 2. Estamos aqui de novo para trazer muito conteúdo para vocês. Tamo junto. É isso aí. Hoje nós trouxemos um convidado ilustre aqui para participar conosco desse podcast número 2. Na falta, né, na presença do nosso grande índio que tinha um cliente para atender hoje, estava fechando o contrato, foi fechar contrato hoje, não pôde estar aqui com a gente, esse era o nosso combinado, né? Somos corretores que fazem. É isso aí. Se um dia eu tiver alguma reunião, algum atendimento, o senhor também, o índio vai estar aqui para fazer a vez, né? Exatamente, e esse é o combinado. E a gente não vai deixar de trazer conteúdo por causa de absolutamente nada. É isso Sanches, aí. A gente quer ouvir um pouquinho de você, dá seu bom dia aí pra galera, fala um pouquinho de você. Bom dia pessoal, bom dia a todos, obrigado Mizuno, obrigado Big Junior. Sou gerente da Vivaz, espero agregar bastante aí, cuido aí da loja de Taboão da Serra e a loja que é a sede da Vivaz também, no Largo da Batata. Espero agregar um pouquinho de conhecimento aí, tem um pouquinho de bagagem de mercado, espero agregar. Fala aí pra galera, quanto tempo? Eu entrei no mercado em 2006. Eu fazia negócio com corretor, era do jurídico de uma empresa, e vi que corretor ganhava muito dinheiro. Aí eu entrei pra ser corretor de imóveis, cara. É um barato, né, Mizuno? Porque a maioria das pessoas que entram no mercado imobiliário entra por falta de recolocação no mercado de trabalho, né? E quando inicia no mercado, não sai mais. É uma injeção, assim, letal que faz com que o cara se identifique com a profissão e se dedicando aí, se torna um cara muito bem sucedido, né, Sanches? É verdade. Eu falo que, eu fui opção de ter entrado, mas realmente, o pessoal quando entra aí, às vezes é por conta de alguma situação específica. O meu foi porque eu pedi a conta pra virar corretor de imóveis. Show de bola. Legal, muito bom estar aqui com vocês. Legal. E hoje o nosso podcast, o tema é o seguinte. Nós vamos fazer o seguinte. O Júnior, juntamente com o Sanches, vai falar das vendas, apesar da pandemia, as vendas principalmente na linha econômica, as vendas, os resultados têm aumentado de forma significativa. Eu tenho falado com grandes empresários, grandes players, diretores do mercado, enfim... Toda essa galera tem falado que o resultado da construtora, das suas vendas, suas equipes, tem aumentado de forma significativa. E quem mostra pra gente é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção. É isso mesmo. Mesmo com a pandemia, com o impacto da Covid, as vendas subiram aí nos últimos 9, 10 meses em torno de 8%. Então, é um número significativo, é um número bacana, é um número que todos nós temos que prestar bastante atenção. É claro, né? O número de lançamentos diminuiu um pouco, o número de lançamentos diminuiu, mas não aqui na Vivaz, né? Na Vivaz, empresa na qual nós três, por coincidência, defendemos, não para. Já lançamos agora, né? Nos últimos 2 meses, a gente lançou Vila Romana, Belém, e tá chegando aí mais 4 projetos que a gente vai falar no decorrer desse podcast. Mas fala aí, Júnior, o que aconteceu aí? A pandemia, você acha que realmente aumentou o resultado? Como é que tá, como estavam as vendas e como estão hoje as vendas, principalmente no setor de parcerias, que é onde você cuida aí? Legal. Mizuno, inicialmente foi um baque para todo mundo, né? Foi um susto. A questão do lockdown, né? E a gente começar a trabalhar em casa, a gente teve que se reinventar, né? No primeiro momento, tomamos um susto enorme, foi um baita de um impacto, mas eu estava fazendo um comparativo nos relatórios que eu puxei dos últimos meses, né? Dos últimos 10 meses, e impressionantemente o resultado que a gente fez durante a pandemia foi melhor, o resultado foi melhor do que antes da pandemia. Tanto que o melhor número que eu fiz foi no primeiro mês, no segundo mês de pandemia, que foi no mês de abril. A gente fez um número bem expressivo por conta da pandemia online, usando muito essa questão do trabalho online também. E depois dali, foi uma crescente bem legal. Assim, levando em consideração também que as construtoras se reinventaram também, né?
criaram condições, criaram situações para que pudessem trazer um olhar diferente para os clientes. Isso deu super certo, principalmente aqui na Vivaz, né? A gente conseguiu trazer bastante cliente, a gente conseguiu trazer bastante negócios aqui e a gente teve bastante sucesso em tudo que a gente tem feito. Inclusive, nos últimos meses, a gente tem batido média de 400 vendas mês aí. É isso aí, bacana. O que acontece é o seguinte, as construtoras, elas, quando fala assim, reinventaram, aquilo que a gente esperava que acontecesse daqui 5, 10 anos, a gente trouxe para cá, porque a gente se viu na necessidade, todo mundo em casa, tudo fechou, o comércio fechou, tudo parou, mas não podíamos parar, não podíamos entregar, né? Simplesmente se entregar. Então, contratos online, Contrato digital. Lives, a gente aprendeu muito com o mercado digital, isso fez com que a gente transformasse, né, evoluísse, e agora voltando aos poucos, tudo assim, voltando a um novo normal, né, apesar que estamos aqui com todo um protocolo de segurança, todo mundo de máscara, distanciamento social, álcool em gel, enfim, a gente tem que se cuidar ainda, porque a pandemia ainda não acabou, mas não pode parar, né, a gente não pode parar, tem que continuar. E você, Sanches, fala aí, como é que foi aí nesse período de pandemia com a galera, com a equipe? O Sanches é o cara que cuida dos vendedores internos, da equipe interna, daquela galera que ajuda esse novo modelo, né? Esse novo conceito. Como é que foi para esse pessoal aí nesse período de pandemia e como está sendo, né? Eu acho que o maior desafio realmente foi trazer o corretor para uma nova realidade, né? O novo normal, como você disse, foi uma antecipação de algumas coisas que nós iríamos fazer lá na frente e agora começamos a fazer. Então, o corretor ser muito mais online, ter uma habilidade para tratar melhor o cliente online, exatamente, autonomia. Decorado online, que é o tour virtual. Então, o corretor estava às vezes travado ali para ele conseguir desenvolver esses trabalhos. Hoje, assim, o novo corretor que entra hoje na empresa, o bom é que ele já pega esse novo normal, né? E aí ele já entra adaptado. Nós tivemos um problema, um desafio para aqueles corretores mais antigos se adaptar aí ao novo normal. Falando disso sobre os corretores antigos, eu ia até falar sobre isso, e é um baita de um desafio. Por quê? O corretor que ele não se atualizar, ele pode ser um canhão na mesa, ele pode ser um cara sensacional na mesa, mas sem cliente ele não faz nada. E hoje a gente vê muito que cada dia que passa diminui as visitas espontâneas nos plantões. Então o cara tem que trazer no braço. Se ele não se atualizar, se ele não se colocar diante do novo normal, do novo mercado, que é o mercado online, 75% das pessoas hoje que procura qualquer coisa para comprar, ela procura pela internet, Mizuno. Não tem jeito. Então, 75 não, meu amigo. Eu acho que 125% hoje, olha. Olha na internet. Não tem como. E para isso, cara, eu vou trazer aqui, como é o nosso combinado, lembra da dica de ouro? Dica de ouro. Eu vou trazer aqui hoje, vocês vão continuar falando aí sobre vendas na pandemia, que é o tema de hoje. Saiu até na revista, né? Na Abril. Sim. Saiu capa, matérias e tal, vocês vão falar isso, o que vocês fizeram diferente, mais oferta, enfim. Eu vou trazer aqui a dica de ouro do dia, né? A dica de ouro para os corretores, que é sobre fechamento matador, iniciando com uma frase bem bacana que eu gosto, que é: você não precisa de motivação e sim de disciplina. Então, com isso, eu vou passar rapidamente aqui uma técnica bacana que eu uso bastante, falo para os vendedores, para os corretores, enfim, eu sempre utilizei essa técnica há muitos anos e ela tem dado muito certo, gente, que é a técnica do ou. Você perguntar, é aquilo, né? Eu vou falar, por exemplo, com a diretoria da empresa, aí eu quero conseguir alguma coisa, aí eu falo assim para ele: ô chefe, o prêmio vai ser uma moto ou um carro? Eu não pergunto se vai ter um prêmio, então para isso sempre dá certo. Você vai chamar a sua esposa para sair alguma coisa, amor, vamos almoçar ou jantar? Você não pergunta se ela quer participar tão somente de um almoço, de um momento contigo. Você já induz. Então, da mesma forma com o cliente, né? O cliente, eu utilizo muito essa técnica. Você perguntar para a pessoa, você tem interesse? Você dá abre precedente para o não. Então, quando eu faço um agendamento,
eu já logo pergunto. O meu exemplo aqui no início vai ser o agendamento do cliente. Ô, seu cliente, tudo bem? O senhor prefere pela manhã ou pela tarde? Qual o melhor horário? Então, com isso, eu consigo induzir esse cliente a conhecer o stand, é claro. Não estou falando dos momentos da pandemia que a gente utiliza a live, né? Estou falando levando o cliente à loja, stand, sim, plantão. Vocês concordam com isso, com essa técnica? Sim, ela funciona? É sensacional. Perdão, Júnior. Pode eu acho que nem é o induzir, né? É você já colocar as duas opções que já estão decididas, né? O senhor prefere de manhã ou à tarde? É já levar ele para uma das duas opções. Sim. E não deixar com que ele fique algum tempo. Perdão. Você prefere... Você está comprando para investimento ou para moradia? Não perguntar para o cliente, sim, qual dessas opções deve ser, né? Qual a necessidade, né? Qual que é a necessidade do cliente? Exatamente. E assim, eu aprendi que vendas, na maior parte das situações, é perguntar, Mizuno. Ou ele entra no perguntar. Sempre que você pergunta, você busca mais informações, você consegue mais informações. E na medida que você vai pegando informações do cliente, você vai colocando no teu drive aqui, ó. Você vai colocando no drive e depois você pode usar isso a teu favor. Isso, inclusive, eu tenho aqui 7 passos do fechamento e o primeiro deles está falando segurança, né? Passar segurança para o cliente. E o segundo, vocês acabaram de falar aqui, que é entender a necessidade do cliente, o diagnóstico, enfim, o que de fato ele precisa. Inclusive o Índio falou sobre isso, né? Sim. Quando você entende de fato, verdadeiramente, de forma genuína, o que o cliente quer, não tentar simplesmente empurrar para ele um imóvel de um dormitório, sim, ou 2, ou com, sem vaga, não importa. Mas você entender de fato a necessidade dele, é claro. Mesmo que ele não possa, de uma forma bem educada, você informar o seu potencial. A gente falou isso no primeiro podcast. O seu potencial de compra é esse. Quando você mostra o potencial de compra e mostra para ele que aquilo é uma oportunidade de negócio, principalmente na pandemia, né? A pandemia, as consultoras vieram com descontos agressivos e quem comprou na pandemia fez de fato um grande negócio, porque os preços começaram a elevar novamente, sim, certo? Sim, perfeitamente. Lembrando que nós estamos ainda na pandemia, né? A gente só não está na quarentena, mas na pandemia nós estamos ainda. Exatamente. E o que eu coloco aqui também como um outro gatilho é descobrir objeção, né? E como que a gente faz para descobrir objeção dos clientes? Perguntando. Exatamente. Para descobrir objeções, a gente tem que perguntar. E para descobrir objeções, a gente tem que saber quem são esses zagueiros. Quem são os zagueiros? Os zagueiros é aqueles que impedem de você fazer o gol. Então, para você entender, você precisa saber onde está esse zagueiro, qual é o local. O que é o zagueiro? É a falta de entrada, é a insegurança. Quando o cliente fala, na minha opinião aqui, o cliente fala, eu vou pensar. Eu vou pensar não é uma objeção real. O vou pensar. Você tem que, além de pensar, eu entendo, eu falo assim com o cliente, eu entendo que o senhor precisa pensar. Na compra de um imóvel eu também pensaria. Mas além de pensar, o que mais te impede de fazer a compra, de dar continuidade? Eu vou, né, mais uma vez fazendo perguntas. Aí ele vai falar uma objeção real. Você tem que buscar uma objeção real. Sim. Seja a entrada, a parcela, se ele mora de aluguel. E quando você entende a real objeção, aí fica mais fácil. Sim. Fica mais fácil tratar com ele. Como, por exemplo, eu posso listar aqui, poxa, eu tô sem a grana para entrada. Que é muito comum, né? O cliente, o brasileiro, ele não tem disciplina, não consegue guardar dinheiro. Fala, poxa, não tem dinheiro para entrada ali. Aí você fala, mas se eu encontrar uma solução que fique boa e viável para ambas as partes, o senhor daria continuidade na aquisição? Então eu acho que, corretor, se você fizer o diagnóstico, entender a necessidade, perguntar com força, com volume alto, aumenta o volume, entusiasmo, energia, venda estado de espírito. Eu não tenho dúvida que o resultado vai aumentar. Que afinal de contas, eu volto a dizer, a gente falou isso no outro podcast, o pessoal acha que o resultado está em quantidade de leads, número de leads. Todo mundo trabalha lead. Quando, na verdade, no meu entendimento, você tem que atender bem aquele cliente que você captou, valorizar esse lead, esse prospect, enfim, essa pessoa
que você captou, aí sim, dando toda a tratativa a um não cliente hoje, pode ser um futuro cliente amanhã, e dando sequência, eu perguntaria hoje, estamos no final aqui de novembro, dia 27, estamos gravando aqui eu não sei quando vai pro ar. Ô, Ítalo, quando vai pro ar esse podcast aqui, hein, meu querido? Eu peguei, te avisei. O Ítalo vai nos falar quando vai pro ar esse podcast, mas eu já pergunto, em meados de novembro, eu faço uma pergunta pro cliente. Falo, ô, seu cliente, tudo bem? Bacana te apresentar aqui essa oportunidade, mas eu quero entender se o senhor pretende fazer aquisição em 2020 ou no início de 2021. Então eu utilizo a técnica até para entender quem tá mais quente, quem não tá. E não quer dizer que o cliente não vai comprar, mas eu faço a pergunta para ter o entendimento de que forma eu vou conduzir, se a objeção dele é entrada, qual que é a objeção dele, até porque temos várias questões aí no final de ano, né? Como o 13º, que para nós que trabalhamos com Minha Casa Minha Vida, isso se torna alguns impeditivos, né? Vocês concordam com isso? Eu concordo plenamente. Mizuno, só pegando um gancho aqui do que você está falando, e até mesmo para o corretor que está aí, que está assistindo a gente, que está na ponta, que está ouvindo esse podcast, né? É muito importante você não ir para um atendimento sem ter pelo menos um método. Eu aprendi que você tem que ter um método, Mizuno. Você não tem que ser mecânico, mas você precisa ter um método de atendimento. Você precisa ter perguntas prontas, porque essas perguntas em algum momento ela vai entrar no meio do seu atendimento e ao longo disso... Seria um script, por exemplo? Script, se você Mizuno. criar um script, por exemplo, aqui, a gente não sabe como fazer esse podcast da melhor forma. Eu anotei aqui, né? Exatamente. Seria mais ou menos... Eu não tenho... É claro, o Ítalo aqui que nos ajudar não tá me ajudando aqui no retorno, né? Mas eu coloquei aqui apresentações iniciais, participação do Ítalo, que ainda não colocou, o tema, que é vendas na pandemia, a dica de ouro, que a gente já chegou lá, tem aqui outras coisas escritas, seria mais ou menos assim, é claro, com aquele script, né? Aquele script eu vou me baseando de que forma eu apresento, seria mais ou menos isso? Exatamente. E aí, na medida que você vai atendendo o primeiro, o segundo, você vai aprimorando, você vai fazendo perguntas, você vai começando a entender, você vai começando a criar respostas para que nos próximos atendimentos você tenha muito mais argumentos. Ao longo do tempo a gente vai sempre aprimorando. Agora, eu já vi muitos casos de corretores que ia para o primeiro atendimento com o cliente fazia a primeira pergunta, ele já corria para chamar o coordenador. Se você está preparado, se você está pronto, se você tem um script, se você tem um método de trabalho, com certeza, tudo isso que você falou, Mizuno, ele vai tirar de letra. É isso Tô falando mesmo. alguma besteira, Não, é Santos? isso mesmo. Um detalhe é assim, quando eu vou para uma mesa, quando me pega fazendo a primeira mesa, é praticamente até as mesmas brincadeiras que eu faço com o cliente. Perfeito. Pai quebrando objeção, enfim. Tem um perdendo exemplo rapport. aí, meu querido, de uma brincadeira Se pra... tiver Porque com o quebrar, quando você faz uma brincadeira, eu falo que eu sempre tive essa dificuldade, né, da empatia, gerar uma Sim. empatia ali de impacto nos primeiros segundos. Dá um exemplo aí do que você faz quando você chega numa mesa, quando um corretor, um vendedor te chama pra dar um auxílio ali. Você nem conhece o cara, Isso aí. você não sabe como é que tá. E o Santos chegou na mesa, como é que você faz? Conta aí pra gente, Pô, entrega primeiramente, aí. aquele sorrisão bacana, mesmo de máscara, aquele sorrisão pra quebrar qualquer Os olhos objeção. falam. Aquele sorriso no brilho dos olhos, o brilho do olhar, o brilho do olhar, aquele sorriso do olhar, Exatamente. aquele Se tiver sorriso com criança, maravilhoso. é engraçado que quando a gente tá com criança, ninguém cumprimenta a criança, né? E eu não sei por que o pessoal exclui a criança da mesa. Eu cumprimento e a primeira brincadeira que eu faço, eu falo pra criança, é você que vai pagar, não sei o que. Isso já quebra, porque os pais e eu já consigo... E se a É o criança quebra-gelo, tiver né? um ano, você também faz isso. Também faço isso, cara. Também, Por incrível- não importa. O importa é quebrar Um, dois, a objeção ali. Exatamente. E se a criança virar o rosto, não olhar... Não, aí ela pra- fica tímida, enfim. Aí você tem que estar preparado só pra... Se ela te excluir de alguma maneira, você não ficar sem graça e não virar refém da situação. É só abrir um sorriso. A criança, Exatamente. É a primeira brincadeira que eu faço. Segunda coisa, que eu acho que é o padrão de atendimento. Aí sim, às vezes perguntas, gostaram, mora onde, por mais que ele já tenha falado pro corretor, aquilo ali é importante pra mim, pra eu entender a quebrar objeções depois. Então eu ali vou entendendo. Eu vou contar uma coisa rapidinho. Uma vez eu fui num show do Zezé de Camargo e Luciano. E eles faziam umas brincadeiras, era legal pra caramba. Eu fui no segundo show, que era a mesma temporada.
são as mesmas coisas. Até as brincadeiras são iguais. Ou seja, é um script que tem para quebrar gelo, para que todo mundo interaja, para que eles interajam com o Porque público. isso é uma técnica, né? Na verdade é uma técnica. O pessoal acha que venda, a pessoa fala assim, venda nasce com dom. Por isso que os americanos têm sucesso em vendas. Muitas coisas a gente traz dos Estados Unidos, traz de fora. Porque venda não é técnica. Eu nunca fui vendedor na minha vida. Eu comecei a estudar, a me aprimorar, criar técnicas, perguntas inteligentes, criar realmente técnicas, saber o circuito. Quando eu entro num plantão de vendas, eu tenho lá as imagens, a história da empresa, a maquete, o decorado, a mesa, a tabela. Então existem uma série de situações ali. Eu preparo na minha cabeça não aquilo que eu acho que tem que ser feito, mas o que eu acho que é melhor, que se adequa para mim e detalhe, para cada cliente. Porque às vezes o cliente ele já entra direto, quer conhecer o decorado, eu vou na linha dele, eu vou tentando. Exatamente. Mas eu tenho todo um script, uma programação para fazer essa apresentação ser matadora, ser uma apresentação encantadora. Eu não vou de qualquer jeito, porque se eu for de qualquer jeito, quem não sabe para onde vai, para qualquer lugar serve, concorda? Plenamente. E assim, você não precisa ser mecânico, né? Você pode usar exatamente isso que o Mizuno falou. O cara quer ir no decorado, leve no decorado. E depois você consegue trazer e voltar ao assunto e entrar naquilo que você quer fazer. Tem que ter aquela malemolência. Tem que ter habilidade para poder fazer isso. E isso é com muito treinamento, com muito estudo, com muita preparação, com muita pergunta. E eu vou falar uma coisa para você, corretor. Você não precisa perguntar só para o cliente. Você pode perguntar para o teu líder. Na dúvida, pergunta. E o que é bacana, pergunta. E o que é mais bacana, eu vejo os profissionais de venda filtrando o cliente cada vez mais no telefone, no WhatsApp. O WhatsApp aí, eu até brinco, né? Eu falo que em terra de WhatsApp, quem oferta é rei, né? Quem faz ligação é rei. De fato, eu concordo muito com isso, porque o telefone ele ainda aquece o contato. E de fato, as pessoas, elas querem tão somente tratar de forma fria pelo WhatsApp, principalmente, que é uma ferramenta poderosíssima, é claro. Mas fica filtrando e quer trazer no plantão somente o comprador. No meu entendimento, é um equívoco muito grande. Quando você traz o cliente, faz o diagnóstico dele no plantão, hoje, é claro, com todos os protocolos de segurança, respeitando os espaçamentos, mas traz esse cliente, traz volume. Eu vejo os campeões hoje da Vivaz, eles levam 10, 15 indicações por semana. Ou seja, eles trabalham com volume. E nisso gera uma corrente de indicação, um cliente indica para outros, clientes começam a trabalhar para você, mesmo que ele não tenha condição, capacidade de compra naquele momento, por algum motivo qualquer que seja, ele consegue falar que você fez um baita atendimento, ele consegue levar a sua informação, a sua mensagem para outras pessoas. E é claro, você vai treinar, você vai ficar bom, você vai buscar excelência, porque você está atendendo bastante gente. Porque imaginemos, você vai atender um cliente, um casal, um comprador que quer, mas você nunca apresentou. A probabilidade de você errar é muito grande. Isso a gente não pode. Olha só, o Ítalo trouxe uma água mineral. A propaganda aqui da Águas Cristal. Isso daqui eu coloquei até no podcast, viu? A gente já falou da Vivaz, agora Águas Cristal, Ítalos Empreendimentos, Cadimote, é o seu Cadimote aqui conosco. Ítalo Sonora, sem esquecer da Rádio Estilo. Rádio Estilo, sucesso total em todo o Brasil. É isso aí. Voltando aqui. E o que não ficou bom, você corta, Ítalo. Ficou muito legal. Você corta, você tira, você arranca do podcast. E daqui a pouco, galera, não esqueçam de compartilhar, porque isso aqui é para você ouvir no ônibus, no carro. Se o seu gerente não souber o que falar para você, ouve o nosso podcast que a gente sabe o que falar. Se tem alguma pergunta? Pergunta aqui pra gente, se a gente não souber responder, a gente vai buscar a informação de quem pode trazer a melhor técnica para ajudar você a ter mais resultado. Sensacional. Sanches,
Fala um pouquinho pra gente aqui de como tem sido o seu dia a dia nessa nova etapa, porque agora, como a gente trabalha na mesma empresa, um dos caras mais privilegiados dentro da Vivaz é o Sanches, que é o único cara que tem 2 lojas. Como que é o seu dia a dia? Fala um pouquinho pra gente, ô Sanches. Vamos lá, Júnior. Eu acho que o maior desafio de estar em 2 lojas é fazer com que a equipe não se sinta desassistida. Eu acho que esse é o maior desafio. Olha só as palavras. E aí eu acho que como que eu visita constante nas 2 lojas. Então quase que diariamente eu estou nas 2 lojas. Na parte de manhã normalmente no Tabuão e na parte da tarde no Largo da Batata. Isso faz com que o corretor veja que eu não abandonei o processo. Isso eu acho que é... E vou ser sincero, acho que quem nos ouve aí... Eu vou passar uma dor que eu tive, né? Tem gerentes que estão ouvindo, coordenadores. Eu tinha um gerente... eu não vou falar o nome dele aqui, embora eu tenha vontade de falar o nome dele aqui. Mas por questão ética, não por vamos questão falar ética, o nome né? do garoto. Que ele só me ligava na época de autônomo quando ele precisava de mim para ir no Meet. Porque eu vendia bem, então nem para venda ele precisava me ligar. Isso, por mais que a gente trabalha para nós mesmos, mas você tendo uma proximidade com o seu gestor, você se sente muito bem assistido. É isso. Esse foi o maior exemplo do que eu tive, de verdade, isso leva para minha vida, de como não fazer quando eu virasse gestor. Então é Legal. próximo da equipe. E o que é bacana aqui na Vivaz com relação ao nosso modelo de negócio, é claro, volto a dizer e vou falar isso em toda oportunidade que eu tiver, que não é melhor e nem pior. É um modelo diferente. É um modelo diferente de tudo. Aqui, o nosso gerente, o nosso coordenador, ele tem 8, 10 pessoas. 8, 10 pessoas. Ele não tem uma equipe de 20, 25, 30, 40. Não existe isso. No mercado é muito comum as pessoas falarem assim, né? Eu venho do mercado tradicional. Eu tenho mais de uma década no mercado tradicional. Aí quando alguém vinha me perguntar... E aí, Mizuno, quantas pessoas tem trabalhando? Eu falava, você tá perguntando trabalhando ou cadastrada? Sim. Cadastrada eu tenho X, trabalhando eu tenho Y. Eu acho isso um absurdo, incrível. Na Vivaz não, de fato, quando você pergunta, e aí, qual o tamanho da sua equipe? São 8 pessoas, são 8 profissionais de venda. São 8 guerreiros, 8 pessoas que vão entregar. E o nosso modelo, as 8 pessoas entregam resultado mensalmente. E se porventura escorregou um mês, porque faz parte do jogo, existem situações que não estão no nosso controle, como por exemplo, férias no Olerite e não rodar o Sicaque, a Caixa Econômica em processamento, dentre outras mais várias das coisas que não está no nosso controle, que pode ser que o profissional de venda dê uma escorregada. Mas a gente procura fazer o quê? Com que esse profissional de vendas assine 1, 2, 3, tanto que os nossos 10, gente, é isso mesmo, os 10 primeiros colocados assinam 4, 5, 6 unidades ou mais. O nosso último campeão aí assinou no mês passado, se eu não me engano, foram 14 unidades. É muita coisa, gente. Isso aí é resultado de imobiliária. Imobiliária aí de médio porte na região de São Paulo. É o nosso vendedor que de fato está realizando sonho de pessoas, transformando vidas e, claro, vou postar aí para vocês, mudando a sua própria vida, realizando o seu sonho, conquistando coisas. Isso é importante, cara. É muito bacana. Eu tive uma ideia aqui. Ô Ítalo, você acha que dá pra gente colocar um vídeo de um corretor falando sobre a história dele na Vivaz, sobre os resultados dele na Vivaz? Eu acho que é bem interessante a gente colocar isso, viu, Mizuno? Pro mercado entender que é verdade mesmo. Porque se você fala isso no mercado, o mercado não acredita que um corretor fez 14 unidades em um produto de estoque. A gente não tá falando de lançamento, a gente tá falando de produtos de estoque, remanescentes, que estão aí... Quase uma venda a cada 2 dias, né? Perfeito, perfeito. E a gente precisa colocar essa prova social pra galera ver que existe isso. Eu falo com muita propriedade. Quando eu cheguei aqui na Vivaz... e aí por intermédio do Mizuno, ele falava muito disso pra mim e eu não acreditava. Eu falei, eu quero ver isso, eu quero provar desse negócio, eu quero entender. E hoje eu vejo que é muito verdade. Existe a possibilidade, existe sim, do corretor fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 vendas dentro do mês e levar um baita de um salário. E o que é bacana do nosso vendedor, é claro, a gente traz informação de parceria e hoje a gente tá falando um pouquinho
de como funciona mais na parte, Na parte de dentro, interna. é o seguinte, a empresa, ela dá subsídio, ela dá estrutura. Eu não vou colocar hoje, até porque o tempo hoje não é o objeto aqui da discussão, falar, mas a gente pode trazer aqui e falar de forma mais detalhada sobre o nosso modelo de negócio. O que acontece é o seguinte, todo esse subsídio, esse respaldo que essas pessoas têm, faz com que ela consiga atingir resultados impressionantes. Isso que é o mais bacana. E eu não vejo isso no mercado tradicional. Eu vejo as pessoas, muitas pessoas, tá? É claro, não é uma verdade absoluta, mas a grande maioria se contenta ali com uma venda, meia venda, 2 vendas, ou não consegue fazer porque precisa de muito investimento. E aqui a gente consegue chegar, o nosso segredo tá aí. Mas se alguém quiser saber o segredo, o detalhe, aí tem que fazer o processo seletivo, entender como que funciona, é pauta para outro dia. Hoje aqui... vivaciano, né? Que nem eu falo. Exatamente. Hoje aqui o intuito é as nossas vendas, elas vêm subindo. É claro, lá na pandemia, o nosso resultado, ele caiu sim, né? Caiu As sim. pessoas falam, poxa, mas tá aumentando o resultado. Não, de fato não. No nosso resultado, ao menos, ele caiu consideravelmente. A gente teve uma queda, porque a gente precisava entender de que forma seria e como seria esse novo normal. Até que a gente se adaptou, levou ali 2, 3 semanas para se adaptar e a gente começou a performar. O mercado foi muito bem e ainda está em ascensão cada vez mais. Aproveito o ensejo para falar, gente, além da, como eu já disse, Vila Romana, Belém, vamos lançar agora Socorro, Vivaz Socorro, Vila Prudente, Vivaz Estação Vila Prudente, vamos lançar o Itaquera 2 e por fim vamos lançar o Vivaz lá na Moca. É isso mesmo, em parceria com a Ezetec, Cirela e Ezetec, dois grandes players. Em sua linha econômica vai lançar um projeto incrível na região da Moca. Gente, é muita coisa, é uma empresa aí que já está fazendo história no cenário econômico. Todos com RI na mão, né? Exatamente. Todos os produtos com RI na mão. E vai tudo pra rua. Pois é. Pessoal, você que ainda não conhece os nossos empreendimentos, portas abertas, entre em contato com a gente, entra lá no nosso canal. Tem site? do Tem Telegram. site a empresa também? Tem site, meuvivaz.com.br. E se você quiser saber mais informações também, tem o nosso canal do Telegram. Entra lá no canal do Telegram e a gente vai passar informações para você conhecer muito mais sobre os produtos da Vivaz. Legal, legal. E quem não gostou do podcast, Júnior? Quem não gostou, coloca um joinha para baixo, a gente vai melhorar cada dia mais. Mas a opinião do Mizuru não é a mesma que a minha. Não é. A minha opinião... Quem não gostou, eu não tô nem aí. Eu não tô preocupado com isso. Eu já disse isso, o Júnior falou, é muito pesado você falar dessa forma. De fato, não. A gente que decidiu fazer. É isso. Eu não tô preocupado se a pessoa não gostou. Inclusive tem um e-mail, né, Ítalo? A gente criou um e-mail que é... Não tô nem aí pra sua reclamação, @podcast.com.br. É esse o e-mail? Isso aí. Esse e-mail, se você não gostou do podcast, só mandar pra O Ítalo tá meio tímido hoje ali. O Ítalo é a nossa produção ali, ele vai participar com certeza de forma assídua com a gente. A participação dele é muito importante, até para divulgar as grandes marcas, né, que nós falamos aqui. Cristal! Porque tem que ter aqui, né, se a gente tá falando a marca, né, o podcast, esses caras vão ter que, no final, né, depositar lá na nossa conta lá. Faz o barulhinho aí, Ítalo, lá do... Faz o barulhinho aí do... Tem, ó, falei o nome da empresa aqui no podcast Corretor que faz. É claro, passa o número da conta e a gente vai ficar cada vez... Ô, Ítalo, só toma cuidado, porque se a empresa pergunta assim, quem foi que mandou você divulgar minha marca? Agora eu vou processar vocês. Não, corta isso daí, corta o que ele falou. Corta o que ele falou, porque na verdade eu não tô divulgando a marca dela. Ela que está no meu programa aqui, no nosso programa. Ela que tá sendo inclusa aí, então a gente tá fazendo um benefício. Um benefício, Boa! exatamente. Benefício. Se a gente tá fazendo um benefício, ele que tem que nos pagar, Isso aí. que inclusive, olha, mais uma empresa, a Cristal é da Coca-Cola, cara. Ô, louco, bicho. Coca-Cola, não esqueça aqui, ó, podcast Corretor que faz. E voltando Faz aqui, sem muleta, né? dando muleta. continuidade.
Eu falei de propósito. Aí você me foda. Aí você me quebra, velho. Aí tem que cortar essa parte, você tem que cortar. A parte do amuleto você corte mesmo. Corta, viu? Porque é meio Pelo amor de pesado, Deus. você corta. Viu? Porque não dá para ao vivo ainda, certo? Não estamos preparados para o ao vivo, mas voltando aqui, já falamos o quê? Apresentações iniciais, participação do nosso grande Ítalo hoje teve, tema do dia que foi vendas na pandemia, dicas de ouro, a gente falou sobre fechamento matador, técnica do ou, fazer perguntas, descobrir objeções e vou mais além, tá, gente? Toda construtora, como dica de ouro final, toda construtora tem um algo a mais, seja um desconto, seja uma campanha, uma promoção vigente com prazo determinado para acabar. E não ache que isso é tão somente um argumento de venda. De fato acontece, tá, gente? Quando você tem aqueles 3 mil, 5 mil de desconto, aproveite. E você, profissional de venda que está aí na ponta, fala para o cliente, você vai perder e no outro mês pode vir uma campanha diferente, mas pode não ser aquela mesma campanha e você acabou de perder uma oportunidade incrível de jogar uma pílula para o seu cliente, tá? Então, pessoal, use esse argumento de venda, que eu chamo de um gatilho poderosíssimo. O gatilho é o gatilho da escassez, é isso mesmo. Quando você oferece alguma coisa com prazo determinado, você demonstra o quê? Escassez. Então, a construtora normalmente tem um vídeo, ela tem uma peça de marketing de WhatsApp, algo nesse sentido. Então, pega lá, coloca no seu status, manda para toda sua carteira. Como dica final aqui de mandar para toda a sua carteira, busque horários alternativos. Conversando aqui com o Ítalo, ele falou que as nossas mensagens que a gente manda para o nosso público aqui funciona mais à noite. Eu prefiro mandar a mensagem pela manhã. E ele fala que funciona mais à noite. Aí tem que entender aonde os clientes mais respondem, se é pela manhã, 6 horas da manhã, 7 horas, 8, enfim, entenda isso, faça teste, gente, faça teste diariamente, que eu não tenho dúvida que o seu resultado vai aumentar de forma considerável. Bem-vindo ao Vivaz Estação Guaianazes. São apartamentos de 1 ou 2 quartos. Um empreendimento incrível em todos os detalhes. Com segurança para toda a sua família. Piscina e lazer completo. Chegou a hora de conquistar o sonho da casa própria. Vivaz, cabe no seu sonho, cabe no seu bolso. Vamos lá, galera, dando continuidade ao podcast Corretor que Faz. Pessoal, é isso aí. Vocês vão comentar, vão pedir convidados, falar o que vocês querem, os próximos temas. Enquanto não tiver participação, a gente vai trazendo aqui as nossas dores, aquilo que a gente acha que faz sentido, as nossas experiências do dia a dia. Mas, mais um podcast chegando à parte final. Vamos às considerações finais aí, primeiramente do nosso convidado, né, Big Junior? O nosso convidado de hoje, que pode estar aqui a primeira vez que o senhor está aqui conosco. Muito obrigado, viu? Seu Cadimute, é o Cadimute, mais conhecido é o Diego Sanches, mais conhecido como Cadimute. Por que Cadimute? Fala aí antes de falar as Uma considerações brincadeira aí finais. feita por um colega algum tempo atrás. Inclusive, a gente pode chamá-lo Pode aqui chamar, também, esse né? colega é uma boa até aqui, né? É uma boa, É grande um dono de imobiliária, Grande dono de imobiliária, um cara grande gente empresário boa. do setor, né? Ele tem uma história legal. Nós almoçávamos quando a gente começou, isso é verdade.
sorvete de 50 centavos e pendurava o sorvete, porque não tinha dinheiro pra pagar. Olha Ele tem história legal. Então, nós começamos junto como corretor, é um grande cara pra trazer aí. Vamos trazer pra cá, isso é bacana salientar aqui, cumpre salientar o seguinte, vamos trazer grandes nomes, grandes players, pessoas incríveis para ajudar você, profissional de venda, a ter resultado, ao que de fato dá certo hoje. Vamos trazer aqui vendedor da Vivaz, vendedor do mercado, corretor de imóvel, coordenador, gerente, dono de imobiliária, construtores. A gente vai trazer todo mundo aqui, pessoas que de fato vêm aqui para entregar. Não é para fazer merchan de nada, propaganda de absolutamente nada. É que vai entregar. Vai entregar. Ontem eu estava assistindo uma live do meu mentor lá, grande amigo Wagner Bonato, e ele falava, colocou lá grandes corretores nessa live e foi bem legal. Os corretores fizeram uma bancada como essa aqui, falaram, e foi bem legal. Um falava, eu faço outdoor na rua, eu coloco um monte de outdoor na rua. O outro colocava isso lá no sul do país, né, em Santa Catarina, se eu não me engano, Balneário Perequê, eu assisti essa live. O outro, para adquirir conhecimento, aí o outro falava assim, cara, o meu trabalho é somente com Facebook, tão somente. O outro era vídeo, status de WhatsApp, marketplace. O outro só rua, fazendo visita porta a porta, isso mesmo. Foi o campeão do produto em visita porta a porta, batendo na porta. Falei, cara, eu não sei fazer vídeo, não sei falar o telefone, não consigo, meu talento é rua. Eu acordo cedo, vou pra rua, almoço, vou pra rua de novo, chego tarde em casa. Todo dia eu faço isso há muitos anos. Então, a gente vai trazer gente que de fato entrega e você faz o quê? Verifica aquilo que encaixa, se adequa mais ao seu perfil e é o que eu falo. Bora fazer, é o método dos 4F. Fazer, fazer, fazer e fazer. Considerações finais, Dr. Sanches. É isso aí, Mizuno, eu acho que a minha consideração final é um toque para quem tá ouvindo aí. Eu acho que a nossa vida, né, profissional principalmente, ela é feita de altos e baixos, né? Então é nunca esmorecer, sabe? É nunca entregar os pontos. É permanecer e insistir naquele momento. Então, assim, o corretor às vezes não tá vendendo, continua insistindo, vai se ajustando no trabalho que vai vender. Quando a gente olha alguém de sucesso, a gente não olha a quantidade de tombo que ele tomou lá atrás. Então, eu acho que a principal dica é: continua firme, continua confiando, acreditando no seu trabalho e principalmente, ouve aí o seu gestor, que ele só quer o seu bem. Gestor de verdade só quer o bem do corretor, no nosso caso aí dos vendedores, no caso da Vivaz. Então continua na risca e vai pra cima que com certeza o sucesso vem. Show. Legal. Big Junior, suas considerações finais no nosso podcast número 2, cara. É isso aí, chegamos mais uma vez. O segredo disso daqui é constância. Exatamente. Constância, consistência, dar continuidade. É esse o nosso desafio, cara. As minhas considerações finais, como eu sempre falo, tenha um método. Se você tiver um método de trabalho, um método para você atender teu cliente, você vai ter muito sucesso, você vai aprender muito. Como eu sempre aprendo com todas as pessoas que passam aqui pela minha vida aqui diante do trabalho, a gente aprende todos os dias. Então, crie um método para você poder trabalhar, para você poder aprender a cada dia mais e estude o que você está fazendo. Seja perfeito naquilo que você vai fazer. Bacana, isso aí. As minhas considerações finais do dia de hoje é a seguinte: Coca-Cola, Vivaz, Cirela. Cabe no seu sonho, cabe no seu bolso. Cabe no seu sonho, cabe no seu bolso. Estou aqui colocando Apple, Samsung, são as marcas Rádio Estilo. Viu aí, né, Ítalo? Todas as marcas aí que eu tô copiando alguém. Eu não sei quem que é do podcast que eu tô copiando, mas se eu tô copiando é porque eu gosto. Se eu tô copiando é porque eu gosto, é porque eu ouço, porque eu admiro. E não é cópia que fala, tem uma palavra mais bonita. É modelagem. Modelagem. Eu tô modelando. Eu só preciso lembrar quem que eu tô modelando aqui, viu? Porque aí eu vou dar os créditos pra pessoa e vou te chamar também de meu mentor. Principalmente se eu comprei o seu curso. Thiago Nigro. Quase certeza. Pode ser, acho que tem razão, é o Thiago Nigro. Que inclusive um dos meus mentores aí, um cara que eu já fiz aquisição de um cara que eu admiro bastante, eu gosto bastante. Um dia que já pensou trazer Thiago Nigro, cara? Caramba, hein? Vou trazer o Thiago Nigro aqui
Já pensou, Ítalo? Thiago Nigro no podcast Corretor que faz? Eu nem sei se eu ia conseguir fazer esse podcast, cara, porque é um cara que eu admiro de montão. Você falou, Sabe o que é legal? Mas você falou de um cara que é jovem, um garoto. Eu acompanho ele todo dia, cara. É um cara que eu admiro, assim. É um cara... Ô, Ítalo, você podia fazer um contato com ele e falar assim, cara, você podia realizar o nosso sonho aí, que é falar com a gente aí, participar do nosso podcast, que seria algo assim fantástico, que é um cara que é uma referência, é um ícone, é um cara que eu acompanho, que eu modelo. Esse é o modelo de verdade, cara. Eu modelo bastante o tom, a forma, enfim. Até morar em Alphaville eu já quis, né? Não deu certo por causa do preço, né? Não deu certo. E sabe o que é interessante, Mizuno? A gente fazendo esses podcasts aqui, além da gente levar muita informação, trazendo convidados aqui, a gente aprende com eles. Porque tem muitas coisas que eles vão trazer. Inclusive, a gente estava aquele dia no carro e a gente começou a ouvir um podcast do Thiago Nigro. Naquele dia eu aprendi tanta coisa. E no meio do podcast ele deu dicas para os caras que estavam fazendo podcast com ele. É verdade. De como evoluir a empresa dos caras. É verdade. A gente vai aprender muito, cara. A gente queria ter algumas ideias de como fazer, né? De que forma, porque a gente não tem noção aqui, né? De como que faz as coisas. Aí a gente, vamos pegar aqui o podcast dele. Aí pegamos e tal, e ele, nesse podcast, ele tava ensinando como fazer um podcast, algumas dicas de como fazer, de como enganjar. Empresa, inclusive, ele tava com os meninos do Flow, Flow, né? É outros caras aí que a gente tem que trazer também, meu. A gente tem que trazer esses caras aí pra ajudar os corretores de imóveis de todo o Brasil. Cê é louco, o negócio ia bombar, hein, Ítalo? Rapaz, cai de mute, aí a gente ia ficar estourar famoso. no norte, como o pessoal fala, Esses né? caras aí cobram 100, 200, meio milhão pra falar meia hora. Mas aqui, Thiago Nigro, galera do Flow, aqui é tudo pra ajudar os corretores. Os caras não... Na cortesia, exatamente. Na cortesia. Porque os caras não têm salário, né? Então não dá, né, cara? Então todo mundo empreendedor. Então tem que ajudar. É o nosso podcast número 2 e já estamos falando de vocês. Então a empresa aí, que é além da... Copiando agora, sabendo, é copiando, modelando, não interessa, é... Cristal, Coca-Cola, Primo Cast, Thiago Nigro, galera do Flow, Primo Rico e por aí vai. É isso aí, a gente admira bastante o seu trabalho, cara. E eu finalizo aqui as considerações finais aqui, eu falo, faça sempre uma análise bacana para que você possa, de fato, atingir os seus objetivos, tá, gente? Então, todos nós temos sempre, eu vou sempre repetir isso, até... Para eu colocar na minha cabeça que nós temos as mesmas 24 horas, as mesmas decisões, as mesmas horas, os mesmos dias. Então a gente tem as mesmas oportunidades para desenvolver da melhor forma. Uma semana finaliza, a outra inicia, um final de semana começa, o outro finaliza. É assim que funciona, é a vida ela não para. E o que a gente tem mais de precioso é o nosso tempo. Então a gente tem que fazer o quê? Aprimorar, estar com a nossa família, com amigos, pessoas que a gente ama, fazer aquilo que a gente gosta. E se você, profissional de venda, você que trabalha no mercado imobiliário, você que trabalha em qualquer outra área, não tá feliz, muda, vai embora, sai fora, porque a gente tá aqui, porque a gente gosta do que a gente faz, a gente quer transformar, levar informação, levar essa mensagem para o maior número de pessoas possível, porque afinal de contas a gente quer educar, volto a dizer, educar esse mercado e fazer desse mercado um mercado incrível para pessoas que querem de fato mudar de vida. E esse mercado, ele com certeza ele muda de vida. Essas são as minhas considerações finais, senhores. Obrigado por mais um podcast número 2, Big Junior, mais um. Show de bola, aprendendo a cada dia. Quero agradecer a todos vocês, ao Santos, nosso convidado aí hoje do dia. Obrigado. Deus abençoe sua vida. Nós vamos sempre estar trazendo mensagens legais aqui para você, tirando onda, conversando, falando sobre coisas interessantes. Que você faça a sua pergunta, traz algumas perguntas pra gente aí no próximo podcast, para que a gente possa responder. Show de bola, Corretor que faz, mais um dia, foi o 2. Corretor Podcast número 2, é isso aí, grande Ítalo. Espero que da próxima vez o senhor participe mais. As empresas, senhor Ítalo, agora eu lembrei lá do meu amigo Thiago Nigro,
O cara lá, que eu não lembro o nome do menino lá, é o Caião lá, o Lucão. O cara, moleque bom de podcast lá. Ele anota as empresas... A gente vai fazer só se ele fez, só se ele patenteou o negócio, né? Se ele patenteou, aí a gente tem que pedir autorização. Mas É verdade. vamos que vamos. Galera, mais um podcast. Ficamos por aqui. Até a próxima. Uou! Uou!